você vai aprender sobre a diferença entre esses 4 caras aqui. Few, a few, little e a little. Caraca, maluco, isso é mó difícil para decorar, eu sempre bugo nessa hora. Calma, você vai ver que isso é realmente muito mais fácil do que se pensa. Por quê? Nesse caso específico, é bom você saber a tradução que é dada em português para começar a se observar que para cada uma situação específica você vai usar a palavra mais adequada. Começando, por exemplo, com o few. Few significa poucos. Então tudo que você precisa saber é que em palavras que tenham plural eu posso usar o few. Por exemplo, você fala assim, você constata que você tem poucos livros em casa. I have few books. Tenho poucos livros, não tenho muitos. Qual seria então o contrário? Many books. Lembra que o many você consegue contar e dá uma ideia de muita coisa? O few dá uma ideia de poucas coisas que você consegue contar, é o contrário, mas ainda assim tem plural, usa few. E o a few? O a few, a melhor tradução é alguns ou algumas. Por exemplo, você fala assim, I have a few friends. Você tem alguns amigos. E esse alguns pode ser 3, 4, 5. O que importa é que dá para contar, dá uma ideia parecida com o few, só que a tradução é um pouco diferente. E aí você vai vendo qual das duas você encaixa melhor. Agora, se essa pouca coisa você não consegue contar, não tem plural, aí você vai usar o little. Por quê? Quando você tem pouco açúcar em casa, você não vai falar, meu Deus do céu, constatei agora que eu tenho aqui só 618 grãos de açúcar, insuficiente para fazer o meu café. Não, cara, você tem pouco açúcar, você não consegue contar isso. Então você vai usar little sugar. Se você tem pouco dinheiro na sua carteira, você vai dizer que tem little money. Agora, reais você consegue contar, logo você vai dizer I have a few reais, alguns reais, ou few reais, poucos reais, porque esses poucos reais, sim, você consegue contar, se é 1,50, se é 4 reais, hoje em dia até 50 reais já é pouco. E o a little dá uma ideia parecida com o little, só que aqui você só vai acrescentar o do a, então é um pouco. Por exemplo, just a little bit, né? Você fala só um pouquinho, espera só um momentinho. A little money, um pouco de dinheiro. I have only a little time, eu tenho só um pouco de tempo. Então ele é bem parecido com o uso do little. Em ambos os casos você não consegue contar. Com um fio e com a fio, sim, você consegue. Agora, presta atenção aqui nesse final, porque o mais interessante nessa palavra específica little é que ela tem um outro significado, que vai ser mais ou menos parecido com aquele inho da nossa língua portuguesa. Que a gente diz, por exemplo, que alguém é, por exemplo, Ronaldinho. Ronaldinho é um apelido que o Ronaldo ganhou. E ele é um cara que era baixinho na época que ele ganhou esse apelido? Não, ele ganhou esse apelido de forma carinhosa, porque quando ele começou a aparecer, ele tinha 17 anos, então chamava ele de Ronaldinho. Então esse é o diminutivo que a gente daria. Por exemplo, se o nome da pessoa é João, lá fora vai ser John. Então Little John seria o equivalente a Joãozinho, ou Pequeno João. É dessa forma mesmo. Mas porque aqui ela é parecida com o small? Porque o small também dá uma ideia de algo pequeno. Mas então qual é a diferença? A diferença é que quando você usa o little, você está demonstrando apego a algo ou a alguém. Vamos pensar, por exemplo, aqui. Você tem um cachorro. E esse cachorro você trata com muito carinho, né? Afinal, it's your little dog, o seu cachorrinho. Se esse cachorro for bem pequenininho, se ele for, por exemplo, um cachorro da raça Lhasa Apso, que é um cachorro pequenininho, aí o nome dele é Bob, aí você fala que ele é o little Bob, né? O Bobinho. O Bobinho, ele é little, mas porque você está demonstrando afeto por ele. Mas ao mesmo tempo ele também é small, porque ele é necessariamente pequeno. Então o small fala literalmente sobre algo que é pequeno. Se você está criando um hamster, esse hamster é small. Agora, se esse seu cachorro é gigantesco, é um fila brasileiro, um São Bernardo ou um dog alemão, o Scooby-Doo, então esse cachorro, ele nunca vai ser small.
ele é um big dog, ele é necessariamente um cachorro grande. Esse cachorro já nasce grande já, é um filhote que já fica aqui em você, de tão grande que ele é. Só que, quando você gosta muito do seu cachorro, você trata ele como um bebezão para sempre, não é assim com o filho também? Teu filho está com 20 anos, ah meu Deus do céu, olha o Ronaldinho aqui, olha a Mileninha, e a Mileninha está com 1,95 m de altura já. Por quê? Quando a gente demonstra afeto, apego, não importa o tamanho. Então a gente vai usar para um dog alemão gigantesco, que ele é um little dog. Mas aqui não se aplica o small dog, porque ele não é pequeno, ele é grande. Então olha que incrível a palavra little. Ela tanto pode significar pouco, e aí você não consegue contar, como pode ser esse diminutivo ou esse apego que a gente tem por algo ou por alguém. E agora eu garanto que ficou fácil, que você nunca mais vai esquecer e vai saber usar cada uma dessas palavras com maestria.